Conteúdo estudado, candidato aprovado. Colegas concurseiros, aqui é o Nelson. Esse é o canal Estudado Aprovado. Inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like. E hoje nós vamos, nesta aula aqui, conhecer a Lei 9.099/95, que fala sobre a Lei dos Juizados Especiais Criminais, artigo 60 a 76, 88 a 92. Então, essa lei aqui, nesse estudo, ela vai ser intercalada. Não são todos os artigos que serão lidos. A gente tem algumas referências, mas especificamente falando, a gente vai ler, né, conhecer o artigo 60, e depois vamos do 60 até o 76, depois do 76, o 88, e do 88 até o 92, tudo bem? Isso é importante a gente saber, porque em muitos concursos a gente não tem que ler toda a lei. Então, em muitos concursos, são cobrados alguns artigos da lei, não toda a lei, senão você não consegue estudar as outras matérias e chega na prova, você erra e não pontua, tudo bem? Então vamos lá. Iniciando, Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências. Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 2. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Um breve comentário aqui. Já começando aí com os comentários aqui em cima do que foi lido, porque isso cai em prova. Prova de concurso, prova de específica, e enfim, vai cair isso daqui sobre a matéria de GCRIM, que é a Lei 9.099/95, Juizados Especiais Criminais. Ou Lei 9.099 de 95 mesmo, que é a mesma coisa. Então, anota, porque isso é importante. O processo da Lei 9.099. Então, os critérios. Se cair na tua prova, normalmente caem alternativas lá para você selecionar. Quais são os critérios da Lei 9.099? Não repare nenhum barulho externo aí, tá? Critérios. Vamos lá. Oralidade. Certo? Simplicidade, informalidade, economia processual, certo? E celeridade. Para ficar fácil você mentalizar isso aqui, eu não sei se eu posso te falar decorar, porque decorar eu não acho um termo muito bacana. É de fato entrar na tua mente. Então você pode fazer um esqueminha de menamona, se eu não me engano é esse o termo. Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual. Você vai juntando as letrinhas ali. Vamos ver como que dá para a gente formar isso aí. O C, o O, o E, o I e o S. Então seria co-eis, ou alguma coisa mais ou menos assim. Ou então, vamos ver, juntando, né? Isso, né? Letra C de celeridade, E de economia processual, I de informalidade, S de simplicidade e o O de oralidade. Aí vai da tua liberdade de inventar algum esqueminha de juntar as letras para facilitar a matéria para você lembrar na hora da prova. É igual direito constitucional, que tem lá o socidiváculo, né? Pluralidade, enfim. Tudo bem? Continuando. Capítulo 3 dos Juizados Especiais Criminais. Disposições Gerais. Artigo 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência, a
A referência está aqui na redação dada pela Lei 11.313 de 2006. Parágrafo único. Na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis, incluído pela Lei 11.313 de 2006. Um breve comentário aqui. Gente, perceba que eu iniciei aqui no artigo 2º e depois já fui para o 60, que é o artigo 60, é exatamente o que está pedindo aqui nesse edital específico de concurso. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Lei 9.099/95, artigo 60, depois 76, 88 a 92. Então, se é um cara que não lê, um candidato que não lê o edital, ele já fala, não, estuda toda a lei lá, faz um resumo aí, gente. Não passa em prova, tá? Infelizmente, não passa em prova, fica para trás. Então, vamos grifar aqui as partes mais importantes. Se você está com a matéria aberta aí, vamos fazer isso aí? Então, quais são os juízes que compõem o juizado especial criminal? Ah, mas isso pode não cair na prova, mas a gente tem que saber, né, galera? Então, o juizado especial criminal, ele é provido por juízes togados. Anota aí, tá? Pega um caderninho. Estou fazendo aqui no PDF, gravando a aula, mas depois vou colocar no caderninho também. Juízes togados ou togados e leigos. Por que a gente tem que saber disso aí? Porque esses juízes... É difícil aqui de eu grifar esse negócio aqui, né? Esses juízes togados ou togados e leigos, eles têm a competência para conciliação, certo? Ah, apenas a conciliação? Não, gente. Conciliação ali num caso específico. O julgamento, certo? Vamos anotar aí. E a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. Por que a gente tem que saber isso daí? Por quê? Pode cair na tua prova perguntando qual é a finalidade da Lei 9.099/95. Então, a gente tem que saber qual é a finalidade dela. É a execução, é o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo. A gente vai ver mais para frente o que é esse menor potencial ofensivo. É uma pena ali de 10 anos, de 3 anos, de 2 anos, de 1 ano, certo? Então, ainda aqui, certo? Então, ainda aqui tem o parágrafo único, né, que fala assim, ó, parágrafo único. Na reunião de processos perante... Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho para a gente continuar a visualização aqui das partes importantes do artigo. Então, no parágrafo único do artigo 60, diz assim, na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Então, pessoal, um breve comentário. São os complementos, né? Os complementos daquilo que está sendo julgado, daquilo que vai ser decidido. Certo? Então, eu vou grifar. Observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Certo? Vai ser feito, ou seja, o que fala aqui? Fala sobre a análise do caso. Tudo bem? Então, continuando. O artigo 61 fala assim, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, acumulada ou não com multa. Um breve comentário aqui. Vai cair na tua prova isso aqui. Você pode ter certeza. Dentro dessa matéria da lei 9.099, isso vai ser questionado. Então, vamos fazer um históricozinho daquilo que a gente já está aprendendo aqui sobre a lei. Então, a gente está aprendendo aqui os princípios, porque é muita coisa, gente. Então, é importante recapitular.
certos critérios, certo, do GCRIM. Quais são os critérios aí da Lei 9.099? Vou reforçar aqui, grifando aqui também essa parte. Tudo bem? Então, depois dos critérios, nós já conhecemos aqui nessa primeira aula. Talvez tenha algum áudio aí na playlist, gravado também a matéria em áudio. Então, o artigo 60, que fala sobre a definição do juizado especial criminal, a composição desse juizado especial criminal, que é composto por juízes togados, ou togados e leigos, certo? Tem ali a competência da conciliação, julgamento, execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, sempre as infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, o que são essas infrações penais de menor potencial ofensivo? É o que fala aqui no artigo 61. Vai anotando aí, tudo bem? Vai marcando, vai digitando, mas de preferência aí pega o seu caderninho. Então já tem a definição aqui no artigo 61, né, que fala assim: consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, certo? Para os efeitos desta lei, ou seja, para que essa lei seja usada, as contravenções penais e os crimes, certo? Não apenas contravenções penais, crimes também. Porém, aqui a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. A lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Um breve comentário aqui. Gente, acredito que essa lei ela teve algumas atualizações, porque eu já li a matéria da Lei 9.099/95, que falava que seria não superior a 1 ano. Uma apostila um pouquinho antiga. Então, é importante a gente se atualizar e saber que algumas coisas mudam, né? Então, mentaliza aí, anota. A Lei 9.099/95, ela julga infrações penais ou crimes não superiores a 2 anos, ou seja, de 2 meses, de 1 mês, de 3 meses, 6 meses, de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 9 meses, 2 anos. Há 2 anos e 3 meses. Não entra, não superior a 2 anos. A lei ela fala aqui, ela é bem específica, não superior a 2 anos. De repente pode ser considerado aí 2 anos e 6 meses, ou 9 meses, ou 11 meses. Isso eu já não sei como te falar, porque não tem na matéria. A gente já tem que consultar alguém aí, um advogado, alguém mais específico na matéria, se o juiz poderia aceitar ou não. Pode cair numa questão nesse sentido, mas o que está na lei, aqui no PDF, pelo que eu estou entendendo e interpretando, é o que fala, que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, ou seja, não pode passar de 2 anos. Então, tem essa definição. Cumulada ou não com multa. O que é isso? A pena não superior a 2 anos e junto com essa pena, a multa ou não. Então, é importante a gente se atentar sobre isso aí, porque cai uma questão lá complicada, falando, com a multa, situação tal, sem multa. Você pode esquecer, puxa, eu não lembro se seria com a multa ou não. Então já mentaliza aí, já anota. Com multa ou sem a multa. A Lei 9.099, ela julga crimes ou infrações penais não superior a 2 anos. Mentalizando isso daí, você já está com 70% aí de acertar as questões de prova. Tudo bem? Continuando. Artigo 62. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Um breve comentário aqui. Perceba como a matéria aqui, esse concurso, ele está, um concurso aqui específico, ele está focando
nesses artigos, não é a matéria inteira. Ele pede ali o critério de cada artigo específico e a gente está estudando em cima disso. Estou aqui passando para vocês. O artigo 62, pessoal, ele meio que repete ali o critério, né? Tá bom? Só que não para por aí. Ele passa o objetivo da lei. Qual que é a finalidade da lei? Então, nós já grifamos, eu já grifei aqui para vocês, a parte importante ali dos critérios, né, oralidade e tal, enfim. Só que aqui, ó, mentaliza aí, marca aí, artigo 62, estuda junto. Artigo 62. Objetivando, ou seja, a finalidade, sempre que possível, olha que bacana isso, a reparação dos danos sofridos pela vítima. Então, reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Então, fica um exercício da gente pesquisar, eu vou fazer isso mais tarde, daqui a pouco, pesquisar na internet alguns casos resolvidos pela Lei de Menor Potencial Ofensivo, pela Lei 9.099/95. É um super exercício para a gente entender e passar numa prova. Você digita aí no Google. Infrações penais resolvidas pela Lei 9.099/95. Ou então assim, infrações penais julgadas pela Lei 9.099/95. Crimes julgados pela Lei 9.099/95. Faça isso. Eu vou fazer também. Fica aí como um exercício. Tá bom? Então, continuando. Desculpa ainda nisso. Ainda no artigo 62. Comentei sobre reparação dos danos sofridos pela vítima e aplicação da pena não privativa de liberdade. Só voltando. Então, pessoal, o artigo 62, ele fala que a finalidade da lei de menor potencial ofensivo é o quê? É reparar o dano sofrido pela vítima ou os danos e também uma aplicação de pena não privativa de liberdade. Eu ia pular aqui, pessoal. Então, continuando, para a gente complementar. Gente, a Lei 9.099/95, ela não pode ter nenhuma pena que deixe o agente, ou seja, a pessoa que cometeu o crime ou a infração penal, presa. Isso tem pegadinha em prova. Fulano de tal fez isso julgado. Tá? Quantos dias, considerando que é uma lei de menor potencial ofensivo, quantos dias ele pode ficar recluso, quantos dias ele pode ficar detido, aí tá lá. Um dia, você pensa, é menor potencial ofensivo, é um dia. Aí você erra, não pode. Vamos lá, vamos reforçar. Objetivo da Lei 9.099/95, finalidade, reparar o dano à vítima, certo? Não pode ter uma pena ali superior a 2 anos. Aí você fica pensando, pô, se não pode ser preso e tem pena, pode ser, gente, um trabalho comunitário, alguma coisa aí, certo? E lembrem-se, a aplicação da pena, ela não pode privar a liberdade do agente. Vou repetir aqui o finalzinho. Objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Tudo bem? É uma redação dada aí pela Lei 13.603 de 2018. Então essa parte aqui a gente já fechou. Tudo bem, pessoal? Continuando. Seção 1. A competência e dos atos processuais. Atos processuais. Então, artigo 63. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Um breve comentário aqui. Então, a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Vamos grifar? Então, a determinação é feita ali pelo juizado, certo? Relativa ao lugar que foi praticada a infração penal. É o que está falando aqui da lei. É uma parte que não é complicada. Mas é importante grifar. Bem curtinho esse artigo 63 aqui, mas é importante
saber, de repente pode cair junto ali em alguma questãozinha de prova. Certo? Continuando. Artigo 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Um breve comentário aqui. Gente, isso já é uma parte administrativa ali do poder, né, do judiciário, enfim. Mas é bom a gente saber que todo ato processual ele é público, né, os atos processuais serão públicos, podem ser realizados em horário noturno. Pode cair isso em prova como uma pegadinha? Pode. É proibido um ato processual ser realizado no período noturno. É proibido? Sim, é proibido. Não. Aqui, ó, pode ser feito no horário noturno, pode ser feito à noite. Em qualquer dia da semana. Conforme, vou colocar aqui, ó, em qualquer dia da semana. Conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Então, gente, isso é besteira. Se atentem, pode cair uma provinha aí. Fulano de tal, né, ou processo tal, julgado ali no domingo à noite. Pode ser feito. Uma coisa nesse sentido, né? Não, não pode. Aí o cara não estuda, já começa a confundir com busca e apreensão, um negócio aí que não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui. E erra. Então, o artigo 64 fala sobre a execução dos atos processuais. Eles são públicos e podem ser realizados à noite, tudo bem? Em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização. Então, se eu leio um artigo, ele fala assim, que pode ser em qualquer dia da semana, ele não especifica, né, se são dias úteis ou não, então subentende-se que qualquer dia da semana pode ser um domingo, um sábado, e os dias ali, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. É o que está na lei, certo? Então, continuando. Artigo 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 62 desta lei. Então, um breve comentário aqui. Atos processuais serão válidos. Então, preenchendo as finalidades, serão válidos. Não tem segredo. Referente aqui à validação dos atos processuais. Tá bom? E embaixo tem o complemento ali dos parágrafos. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Um breve comentário aqui. Então, tem que ter, gente, o prejuízo. Tá? Galera, eu estou num novo lugar aqui, mas tá dando um sono. Sabe, um lugarzinho tão sossegado aqui para gravar a aula, que tá dando um sono do caramba, mas a gente consegue chegar ao final sim. Certo? Então, a nulidade ela tem que ter ali o prejuízo em cima daquilo que foi feito. Se não tem prejuízo, então não tem como usar a lei para julgar. É o que fala aqui. Certo? E no parágrafo 2º, fala assim, a prática de atos processuais em outras comarcas poderá... É isso mesmo? Certo. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. Não tem segredo também. Fala aqui sobre a parte de comunicação, né, em cima aí da prática dos atos processuais. Então, fala aqui sobre a solicitação. Então, pode ser solicitado por qualquer meio de comunicação. Não tem aquela regra, né? Não, tem que ser feito a comunicação, uma solicitação da prática de um ato processual por uma carta, né, datilografada, por e-mail. Não fala isso. Pode ser qualquer meio hábil de comunicação, até mesmo um telefone, telefonema, enfim. Tá bom? Aqui no parágrafo 3º, serão objeto de registro, já tem um errinho ortográfico aqui, né, galera? Serão objeto de registro,
Não seria será objeto de registro? Depois eu vou conferir se isso está realmente ali na lei, porque é feio, né? Você fazer uma lei com erro ortográfico. Serão objeto de registro. Vou corrigir aqui. Será objeto de registro, escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Um errinho ortográfico feio, né? Serão objeto de registro, escrito exclusivamente os atos havidos. Você vê como que um errinho já deixa o negócio sem sentido? Serão objetos de registro, registros escritos exclusivamente os atos havidos por essenciais. Um errinho ortográfico feio aqui que é difícil até de entender. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. Eu já lembrei agora, pessoal, que eu gravei isso em áudio aqui no canal, ou se não está aqui ainda na playlist, vai ser postado também, mas eu lembro que eu já gravei uma aula sobre esses critérios aqui. Então, um breve comentário aqui nesse parágrafo 3º é o seguinte, fala sobre o registro dos dados. Não é? Registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. O que está falando aqui? Registro escrito, pessoal, só que quando no finalzinho fala aqui, ó, gravados em fita magnética ou equivalente, o que dá a entender? Eu já falei isso em outras aulas, mas dá a entender que faltou aqui, e ainda falta nesse parágrafo 3º, uma atualização, né? Atualizar ali no mesmo sentido, mas vamos atualizar a tecnologia, né? Registro escrito, vamos mudar, vamos, né, os legisladores aí, vamos mudar. Ó, esse alarme aqui significa que já passou o tempo aí de aula, mas eu vou concluir essa parte para a gente estudar do artigo 66 em diante na próxima aula. Só concluindo aqui, pessoal, o artigo 62, então vamos converter aqui para a nossa realidade. Então serão objeto de registro, registro ali digitado, pode ser registro digitado, né? Qualquer meio, enfim, atos realizados em audiência de instrução e julgamento, né? Que numa audiência tem alguém ali que fica digitando ou gravando, né? Poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. Aqui lá atrás, galera, usavam-se o quê? As máquinas de escrever, né? Você pegar vídeo antigo, você vê ali que está a pessoa digitando. Então, isso é o que? Hoje em dia é o que? Um computador. Alguém sempre está registrando alguma coisa, sempre digitando, que é um negócio também que em breve já vai deixar de existir, porque tem essa coisa aí da voz, da videoconferência. Tudo bem? Galera, essa aula está sendo encerrada. A primeira parte aqui da Lei 9.099/95. Dá um pulinho aqui na playlist e vê a matéria ali de GCRIM, ou Lei 9.099, ou melhor, legislação especial, dá uma conferida ali nos áudios, se eu já gravei, e ouça também aí quando você puder. Tá bom? Lembrem-se, conteúdo estudado, candidato aprovado. Até a próxima.